2030, a população brasileira idosa será a quinta maior do mundo, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com as estimativas, o total de idosos ultrapassará o total de crianças de 0 a 14 anos, por exemplo. E em São José dos Campos, segundo o censo do IBGE, em 2022, o último censo, em 12 anos, o grupo de idosos acima dos 65 anos dobrou e agora representa 12% da população. Será que a sociedade está preparada para esse cenário? É o que vamos discutir no programa de hoje. Terceira idade, portanto, é o tema do programa. E aqui comigo no estúdio eu recebo o médico geriatra Flávio Jambo. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem, Dani? Tudo muito jóia. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar participando aqui do Diálogos da Cidade. E falando esse tema tão importante, tão prevalente até na cidade, como você disse, que é a terceira idade, o envelhecimento saudável, longevidade com qualidade. Sim, sim. E lembrando, gente, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade e tem um conteúdo 100% traduzido em Libras. E quem está com a gente no Diálogos, como todas as semanas, é a Ana Furtado, intérprete de Libras, e a Tamires Caetano também estará com a gente ao longo do programa de hoje. Doutor, como a gente pôde ver, tem aumentado o número de pessoas idosas, felizmente, sinal que os nossos índices estão aumentando, que as pessoas elas estão mais saudáveis mesmo, com mais informação, e é o que a gente quer mesmo, que a população viva cada vez mais. A gente viu os dados, inclusive, em São José dos Campos, mas um assunto que mais preocupa atualmente é, de fato, a saúde, quando a gente fala das doenças relacionadas, da saúde pública, por exemplo, em relação aos idosos? Sim, infelizmente, algumas doenças estão diretamente relacionadas ao envelhecimento, à própria senescência, que é essa fase da vida na qual algumas doenças podem surgir. Com o aumento da expectativa de vida, não só um cenário regional, mas até mundial, a gente tem que começar a se preocupar mais com relação a como vai ser esse cuidado. Claro que pensando hoje na prevenção também. Então, já iniciar já os cuidados preventivos que podem evitar, até vão fazer com que evite a grande parte até das doenças que podem estar relacionadas com o envelhecimento, que estão muito relacionadas a hábitos de vida também. Sim, sem dúvida. Você falou dos hábitos, e claro que tem fatores hereditários também, genéticos, mas nunca é tarde, doutor? Então, hábitos de vida, o melhor é que sejam adquiridos ao longo da existência mesmo, quanto mais cedo melhor, mas nunca é tarde, para um idoso, por exemplo, começar a praticar uma atividade física, procurar um curso que lhe interesse, mas a gente vai continuar falando desse assunto. Um dado que me chamou a atenção, já que a gente começou a falar pela saúde, olha só, é que até 2050 deve triplicar os casos de osteoporose e também osteopenia no Brasil, que são doenças que acometem mais mulheres, e prevalecem nos idosos. A osteoporose é uma dessas doenças que estão relacionadas diretamente com o envelhecimento e também com hábitos de vida. Então, tanto a parte nutricional quanto a parte de atividade física, tabagismo é um fator de risco, então se a pessoa fumou a vida inteira ou fuma, também aumenta a chance de se desenvolver osteoporose. E ela tem uma particularidade, que é uma doença extremamente silenciosa. Então, a gente só consegue diagnosticar ou acompanhar através de alguns exames específicos que devem fazer parte da rotina dos exames nos idosos, nas mulheres pós-menopausa, já tem indicação de se fazer esse exame, justamente para a gente começar a determinar a densidade dos ossos. Quando elas ficam menos densos, esses ossos, eles ficam porosos, o próprio nome diz. Então, aumenta-se o risco de fratura. Quando dá sintoma, geralmente já se instalou uma fratura, já se instalou uma fratura de fêmur ou uma fratura de coluna lombar, que são os locais onde mais podem ocorrer essa fratura. Lembrando que fratura de fêmur em idoso é um dos eventos que nós mais tememos. Estatisticamente, de cada 10 pacientes que têm uma fratura de fêmur, até 3, 30%, 3 pacientes podem evoluir para a morte em até um ano.
em decorrência de complicações dessa fratura. Então, a prevenção de queda e a prevenção da osteoporose faz parte das medidas preventivas, né, para a gente evitar esse cenário, né, tão ruim que vem depois de uma queda ou de uma fratura. Sim, até porque com o passar dos anos a recuperação acaba sendo mais lenta, né? Ainda mais dependendo da fratura, que é ainda mais delicada. Doutor, você falou da frequência, né? A osteoporose mesmo é uma doença muito silenciosa, então é importante ter um acompanhamento regular, isso não só na terceira idade, mas ao longo da vida. De quanto em quanto tempo, digamos assim, é indicado procurar um médico geriatra, por exemplo, fazer esses exames preventivos? No caso da terceira idade, o tempo diminui? Sim, existe essa dúvida, é uma dúvida bastante frequente até com relação a quais exames e qual a periodicidade. Né? O acompanhamento do geriatra, né, se dá além, claro, das orientações de estilos de vida, tratando a prevenção, nesse sentido de evitar, né, que surjam as doenças, e tentar fazer um rastreio, fazer esse rastreio para tentar identificar problemas que inicialmente, ou seja, quando identificados precocemente, pode já ter um tratamento mais adequado. Então, existem alguns exames, alguns protocolos, por exemplo, a densitometria óssea, que é um exame para avaliar a osteoporose, que nós estávamos falando antes, esse exame geralmente de 2 em 2 anos, né? Claro que dependendo do grau, do início de tratamento, pode ser anual. Pacientes diabéticos, por exemplo, devem ser feitos aí a cada 6 meses ou até 3 meses se tiver muito descontrolado, né? Então, a cada mudança de medicação, esses exames devem ser feitos com a periodicidade, mas geralmente de 6 em 6 meses ou até anualmente é o período que a gente recomenda para fazer esse rastreio de colesterol, de diabetes, de alterações renais, alterações no sangue, que podem, né, ser descobertos precocemente e muitas vezes muda o curso do envelhecimento com essas medidas. E doutora, a gente sabe que a informação é primordial, né, para a gente evitar doenças, para que os idosos eles tenham uma vida com mais qualidade de vida mesmo. E no caso, hoje, a gente até estava falando antes de começar o programa, as mulheres acabam procurando ainda mais os consultórios médicos do que os homens, né? É um tabu ainda que a gente tem de tentar ir na contramão. No consultório, o senhor percebe a mesma coisa? Sim, culturalmente, né, parece que existe uma certa a sensação de fraqueza quando o homem procura um médico para fazer os exames preventivos, para cuidar da saúde. Infelizmente, muitas vezes, quando o homem, o paciente, nos procura, já tem alguma doença instalada, né? Não é tão comum a gente ver como acontece com as mulheres, por exemplo, que seguem direitinho o acompanhamento anual, semestral. E muitas vezes, os homens, quando vão no consultório, a gente estava até conversando isso, vem empurrado ou pela esposa ou vem empurrado por uma filha, né? Então, isso aí, essa situação, a gente tem que conscientizar para que se modifique, né? O risco que os homens têm de desenvolver algumas doenças, muitas vezes é igual das mulheres também, né? E deve ser identificado esse rastreio o mais precocemente possível. Doutor, outra doença que é muito comum são as demências, né? E o Alzheimer. Queria que o senhor desmistificasse, porque pode parecer óbvio, mas não é. Demência e Alzheimer não são necessariamente a mesma coisa, né? Exatamente. Isso é uma confusão que acontece muito. A demência ou uma síndrome, um quadro demencial, é uma entidade, né? São sintomas, um conjunto de sinais e sintomas que diversas doenças podem produzir esse quadro, né? Como a mais comum, 80% das vezes até é do tipo Alzheimer, então muitas vezes confunde-se esses termos. Mas o problema que dá no cérebro, por exemplo, na doença de Alzheimer, que é o depósito de algumas proteínas, a morte de alguns neurônios em determinada região do cérebro, por exemplo, que dá esse déficit, essa falta de memória, dá esse quadro clínico bem relacionado à demência, é diferente de outras causas também, que pode ser após um AVC, que é após um derrame, né, outros quadros associados à doença de Parkinson em fases mais avançadas, são demências, algumas demências até reversíveis, como falta de vitamina B12, alterações de tireoide, que são doenças que através dos exames de sangue, esses exames rotineiros que eu falei anteriormente,
pode-se identificar já a falta e antes que evolua até para uma demência, pode ser corrigido esse problema. Né? Então, a demência é um termo que abrange uma série de doenças, na qual a mais comum é o Alzheimer. Então, acaba esse termo se confundindo um pouco. Sim, então importante, esclarecido. E outro ponto, né, que às vezes é uma dúvida comum, vale reforçar que o Alzheimer em si ele não leva à morte, né, doutor? São as complicações da doença que podem levar uma pessoa a vir a óbito. Doutor, quando a gente fala de saúde, né, é um grande desafio, principalmente saúde pública, isso em vários aspectos, principalmente no nosso país. E como que você avalia a nossa condição? Vamos trazer mais, né, regionalizar um pouquinho mais, falar para a nossa cidade, como que o senhor avalia a estrutura da saúde pública nesse sentido? Dado que a gente vai ter cada vez mais idosos, então é preciso se preparar desde já, né? Não deixar a população aumentar para que a gente pense nisso. É necessário um planejamento. Como que o senhor avalia esse cenário? Com o envelhecimento, isso é um cenário que preocupa, né, uma preocupação mundial até, porque estamos cada vez mais envelhecendo. Com o envelhecimento, vem mais doenças relacionadas ao envelhecimento, como principalmente Alzheimer, né, ou quadros demenciais, que esses quadros vai ser necessário que tenha pessoas para cuidar desses idosos. Né? Em termos de saúde pública, né, isso aí também... além da questão previdenciária até, que é um problema até econômico, né, dessa alteração da nossa pirâmide, né, em termos de saúde pública, o custo com relação a esses cuidados também vai impactar de maneira bem importante, né, isso aí nos próximos 20, 30 anos, com esse aumento da expectativa. Lembrando que em 1940, por exemplo, a expectativa de vida era 45, no máximo 50 anos. Então, nesse período, né, 1940 é ontem, né? Sim, Seus avós, seus pais até, meus pais são da década de 40, né? Então, para a gente ver como que está tendo essa alteração, né? E como a gente vai ter que se preparar realmente para num futuro próximo até ter expectativas de vida superiores a 100 anos até, né? Sim, sim. É o que a gente deseja, mas para isso é preciso estar preparado. Com qualidade. Né, doutor? Bom, além do doutor aqui que está conversando com a gente, eu quero chamar a nossa outra convidada que está com a gente de forma remota, que é a professora da Faculdade da Terceira Idade aqui de São José dos Campos e gerontóloga Débora Guedes. A Débora que já participou aqui com a gente, já é sócia do Diálogos, né, Débora? Obrigada mais uma vez, viu, por atender nosso convite. Oi, Dani. Boa tarde, doutor Flávio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É isso, Débora. Então, eu vou pegar aqui esse gancho com o doutor, né, que a gente estava falando um pouquinho da saúde pública. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. É um baita desafio que a gente tem, né? Eu acho que os países sul-americanos, de uma forma geral, o Brasil não é diferente. A gente tem um desafio aí na área da saúde pública e a gente precisa se preparar com, né, esse aumento, esse crescimento da população mais velha. Isso, Dani. Para nós, né, pesquisadores, trabalhadores da área do envelhecimento, a grande preocupação é com a formação de cuidadores de pessoas idosas para o futuro próximo. Então, como o doutor apontou muito bem, a questão das demências, né, e também do próprio Alzheimer, ou situação até por causa de outras doenças, como consequências do acometimento de quedas, trincar ou quebrar o fêmur, às vezes a pessoa pode ficar acamada, né, essa pessoa idosa pode ficar acamada. Então, se o idoso ou a idosa tiver a sua funcionalidade ou a sua autonomia comprometida, né, se ele vir a depender de alguém para suas atividades de vida diária, né, então entra aí no cenário os cuidadores ou as cuidadoras de pessoas idosas. E para ser cuidador, né, de pessoas, especialmente pessoas idosas com comprometimento de saúde física, né, ou de saúde mental, não basta ter a aptidão, gostar de idoso, como às vezes a gente ouve, né, gostar de trabalhar com pessoa idosa. Precisa ter técnica, né, paciência, cuidado, entender sobre o que precisa ser feito, para poder garantir mesmo e preservar ali a qualidade de vida dessa pessoa que ainda na condição de idoso, de idosa, tem também a situação de estar dependendo de alguém. Então,
para a saúde pública, né, para o governo, o Estado e para a sociedade de modo geral, penso que investir em formação de cuidadores de pessoas idosas vai se impor para a gente como uma necessidade prioritária. Sim, você tocou no ponto dos cuidadores de idosos, né? Que a gente também precisa olhar para isso, né? Porque muitas vezes pensa-se muito ali no paciente, mas tem de olhar também a estrutura desse cuidador. Aí eu falo até de estrutura emocional, psicológica, porque é muita coisa envolvida, né, Débora? A gente sabe também, né, como você falou, não é só gostar, tem que ter a técnica, mas tem a exaustão. A gente sabe que não é fácil também, então eu preciso pensar em cada detalhe, né? Sim, exatamente, Dani, perfeitamente, porque tem a exaustão do cuidador, da cuidadora e da própria família em ter que, além de administrar, né, assim, a manutenção de uma casa, de uma família, às vezes desse corre do trabalho, da dinâmica familiar da maioria dos trabalhadores, né, da atualidade, ainda tem essa questão de dar a atenção e garantir os cuidados para a pessoa idosa, das nossas pessoas idosas, né, enquanto sociedade. Isso não é um pesar, né, mas nós precisamos olhar com responsabilidade enquanto sociedade, enquanto Estado para essa situação, porque, como você disse, é uma situação complexa, desgastante, exaustiva, e nós precisamos falar sobre essas necessidades para pensarmos alternativas e possibilidades para lidar com elas, né? Então, além desse cuidado com o cuidador, além dessa formação técnica, né, mínima que seja que um cuidador, que uma cuidadora precisa ter, tem o próprio investimento financeiro, né? Então, o medicamento geralmente é caro para qualquer faixa etária, também para a faixa etária das pessoas idosas, como o Dr. Flávio disse, algumas doenças, né, algumas patologias são características inerentes à fase da velhice, então requer a utilização de medicamentos contínuos, então às vezes a fralda geriátrica, suplemento e até mesmo às vezes uma estrutura de equipamento e logística que precisa ser investida dentro da própria casa, da residência, para fazer a manutenção de cuidados mesmo, de vida diária com essa pessoa idosa. E tudo isso é desgastante, né? Desgastante emocionalmente, é desgastante fisicamente, e tem também um outro elemento bastante importante, o elemento emocional, né? A questão emocional. Cuidar de uma pessoa idosa com quem você tem um vínculo positivo, afetivo bom, torna toda essa situação um pouquinho mais leve, né? Ainda que desgastante e exaustiva. Mas quando um filho ou uma filha, por exemplo, geralmente são as filhas, as principais cuidadoras, né? Precisam cuidar dos seus idosos ou das suas idosas, que por algum motivo foi, né, um agressor ou foi violento, não pôde construir uma relação de vínculo afetiva positiva, vai se tornar ainda mais desgastante, mais um problema social, e pode se criar um cenário de possível situação de violência, né? Já que inclusive estamos aí no mês do Junho Violeta, né? Onde a gente chama a atenção para a campanha contra a violência contra pessoas idosas. Sim. É isso aí, vem aquela famosa frase, né? Quem cuida de quem cuida. Inclusive, nós fizemos um diálogo sobre esse assunto. Quem tiver interesse pode procurar na nossa playlist, no nosso canal no YouTube. Bom, bate-papo tá ok, mas a gente vai falar também sobre vários assuntos, inclusive mercado de trabalho para a terceira idade, no próximo bloco. Então, não saiam daí, é rapidinho. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre terceira idade e aqui comigo no estúdio eu recebo o médico geriatra Flávio Jambo. Doutor, um outro assunto que está chamando a atenção não só na terceira idade, mas na terceira idade também ele é bem potente, que é a questão da depressão, né? É uma preocupação a mais. A gente sabe que vários fatores influenciam, né? Aí nessa idade, por exemplo, a solidão, ou o idoso ele não ter uma vida muito ativa, e que eu falo socialmente mesmo, de praticar esportes, de ter amigos, é um problema bastante complicado, né? E tem aumentado a depressão nessa parcela da população? Olha, Dani, o que nós temos visto é que realmente essa fase da vida é uma fase, muitas vezes, de perda, uma fase
de solidão mesmo, algumas vezes, uma fase do idoso saber, muitas vezes, conviver com algumas limitações que o corpo pode apresentar, que muitas vezes não é encarado, né, de uma maneira fácil. Né? Realmente é uma maneira, é muito difícil ter que encarar essas situações nessa fase da vida. O que infelizmente nós temos visto com frequência é uma certa demora até em procurar ajuda, encarando isso como um fato normal do envelhecimento. Sim. Na verdade, até porque é de outra geração, né? E antigamente não se falava tanto em depressão como se fala hoje, né? Exatamente. Muitas até das doenças que poderiam até ser evitadas ou até ser tratadas, muitas vezes é encarada como uma coisa da idade. E não necessariamente precisa ser assim. O envelhecimento não tem que ser uma carga com doenças, com restrições, com dependências. Né? Então, a depressão é uma delas. Muitas vezes um quadro depressivo demora a se apresentar um diagnóstico ou vem com apresentações muito atípicas, como alteração de sono, né? Muitas vezes vem com dores generalizadas, não tem uma apresentação às vezes muito clássica como tristeza, choro, então ela pode também apresentar outros sintomas, o que muitas vezes retardam ainda mais o tratamento e a procura, né, do idoso com atendimento especializado. E a gente falava no primeiro bloco sobre a importância dos exames regulares, né, do acompanhamento físico com o geriatra, por exemplo, mas é um trabalho integrado, né? Tanto acompanhamento com o geriatra e com o profissional, né, da área de psicologia, psiquiatria, se for o caso, né, para a gente ter esse comum acordo entre o bem-estar mental e o físico, né? A geriatria eu costumo dizer que é uma das especialidades médicas mais multidimensional, até multidisciplinar. Nós temos que trabalhar em conjunto com todas as especialidades da área da saúde, né? Nutricionista, importantíssimo, assistente social, psicólogo, farmacêutico, fisioterapia, educador físico. Então, o tratamento focado no idoso deve abranger, sim, todas essas áreas de saúde, focado na melhora da situação, da longevidade, da melhora da qualidade desse envelhecimento. Legal. E olha só, o doutor vem falando, né, o quão fatores externos influenciam, né, para que uma pessoa ela possa envelhecer mais saudável, com qualidade de vida. E por isso, olha só, a repórter Fernanda Santos, ela foi numa casa do idoso aqui da cidade para acompanhar um pouquinho do que é realizado por lá, né? A gente falou tanto do cuidado, é importante, o idoso, ele cuidou tanto, né, de filhos, netos, durante toda a vida, e é importante olhar para si, né, cuidar de si também, e a gente vai acompanhar, então, um pouquinho das atividades que são oferecidas de forma gratuita, vale a gente reforçar aqui, nas casas do idoso da cidade. É com você, Fer. O período da terceira idade revela um novo momento, com possibilidades, oportunidades para aprender, também para se cuidar de maneira mais saudável e ativa e, por que não, expandir novos horizontes, como a Casa do Idoso. As casas dos idosos hoje em São José dos Campos é de fundamental importância, visto que oferece diversas atividades e que essas atividades elas contribuem muito no ganho da qualidade de vida do idoso. Nossos principais objetivos são a convivência, fortalecimento de vínculo, que o idoso saia do isolamento social, que volte a ser o protagonista da sua história. Nós temos uma equipe interdisciplinar para atendimento desses idosos e os relatos que eles nos trazem são de ganhos diversos, né? De fato, contam que muitas das vezes estavam em casa, entristecidos por perdas e que vir para a casa do idoso traz a vida de volta para eles, né? E quando eles fazem uma atividade física, como as atividades aquáticas, que todas as 4 casas oferecem, eles relatam alívio de dores no corpo, entre outros ganhos que a gente percebe
percebe na conversa, na fala, no dia a dia desse idoso, que é uma qualidade de vida muito melhor mesmo, quando ele vem e tem essa convivência com outros idosos. Por que a senhora gosta tanto de frequentar aqui? O que te trouxe de benefícios de saúde, né? Essas atividades aqui na piscina, por exemplo, mesmo aqui na Casa do Idoso. Coluna. Foi excelente para a coluna, o convívio, é muito bacana. E a Casa do Idoso é vida. Me faz muitíssimo bem. Eu fico a maior parte aqui, participo de várias atividades, danço, nado. Eu vim para a Casa do Idoso em 2017, que eu fiz uma cirurgia de coração. Tem 4 pontos de safena, uns probleminhas no joelho. E o médico indicou só piscina, porque pelo problema do joelho, para não fazer mais nada. Alongamento na cadeira também eu faço. E piscina. E melhorou muito, eu tenho diabetes, melhorou minha diabetes, minha pressão. Eu adoro isso aqui. Maria, me conta, então você fez alongamento e veio para cá. Como é que você está se sentindo aqui depois de sair da aula? Maravilhosa, porque aqui eu curei meu braço aqui. Eu tinha problema no manguito e só com a hidroginástica já consigo fazer bastante exercício com ele. Então, para mim é tudo. E não deixo de vir aqui nem um dia. Venho todos os dias. Quando eu não faço hidro, faço alongamento aqui dentro. Eu fazia informática, aí terminei informática agora, esse ano. Já recebi o meu certificado. As aulas de informática também traz esse experimento da questão da mental, né? De trazer fortalecer, né, essa parte mental também. Sim, para eles é uma novidade, mas que eles querem muito alcançar, porque eles contam, né, de filhos morando no exterior, netos morando no exterior, e que eles querem passar e-mail, e querem conversar, querem acessar redes sociais, WhatsApp e outros entretenimentos que tem nas redes sociais, né? Então, para além do aprendizado, eles se divertem. Elizabeth, me conta, você se surpreendeu desde o início do ano que você está frequentando as aulas aqui, né? Desde janeiro. O que você aprendeu nesse tempo aqui na aula de informática? Então, na verdade, eu me surpreendi desde que eu entrei na Casa do Idoso, porque aqui é tudo lindo, maravilhoso, inclusive os professores, né? Aí eu resolvi fazer informática, mas eu achei que eu já sabia, porque eu já mexia no computador antes. Aí chegando aqui, vendo as coisas que o Vinícius ensina, uma tecla diferente. Isso aqui você usa para isso aqui. Eu fiquei olhando e falei, mas eu nem sabia que tinha essa tecla no computador. Inclusive, eu até vou cobrar dele uma apostila para eu poder ficar de olho São muitas teclinhas que eu nem sabia que a gente precisava usar no computador. Eu aprendi muito. Sabe, eu falei para ele que eu não quero nem sair do curso, eu não quero nem me formar. Muitas vezes você acha que está fazendo alguma coisa para o outro, né? Mas a experiência que os profissionais da Casa do Idoso têm é que quem ganha com tudo isso somos nós, né? Poder, de fato, ter um manejo na vida do outro, uma mediação que você consegue perceber o quanto aquilo fez diferença, né, na qualidade de vida mesmo e no prazer dele em continuar vivendo, isso pra gente não tem preço, né? Tá aí, então. Olha só, ao todo são 4 casas do idoso aqui em São José, nas regiões Norte, Sul, Central e na região leste da cidade. Elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Tá aí, né, doutora? A gente viu o quão faz bem para essas pessoas, né? Sejam pelos relacionamentos, ou então, né, uma senhora que comentou que estava com problema na coluna, né? E percebeu uma melhora com aulas de hidroginástica. E nunca é tarde, né? É importante a gente reforçar isso, nunca é tarde. E é muito interessante, né? Porque muitas vezes o paciente com dor tende a fugir da atividade física por conta da dor, né? Mal sabe que o tratamento principal é justamente a atividade física, o fortalecimento segredo, né, dessa articulação, dessa região que está doendo, está inflamada, claro que com um profissional orientando,
para que melhore. E mais do que a atividade física, o benefício da atividade física nessa fase da vida é a interação social. Então a interação social, né? esse sentimento de pertencimento num grupo de hidroginástica, num grupo de alongamento, até mesmo na parte da informática, estimulando algumas sinapses, alguns estímulos do sistema nervoso central, do cérebro mesmo, né? Isso aí atua também como até prevenção, né, de doenças, de demências, alguns quadros degenerativos. O aprendizado, só de aprender uma tecla nova, aprender um caminho novo, né, gera ali uma memória, gera uma conexão nova, que isso aí também tem benefício. Né, para o cérebro também, isso é muito importante. E também é preciso, né, mais instituições como essas, né, para que os idosos eles realmente tenham ciência e pertençam a esses espaços públicos, é muito importante também. Bom, quero chamar agora uma outra convidada que vai ficar com a gente a partir de agora, que é a especialista em recursos humanos, Carla Clarinda. Tudo bem com você, Carla? Seja muito bem-vinda. Ótimo, boa tarde para todos vocês. Que tema incrível que vamos falar hoje. É muito importante falarmos cada vez mais sobre um tema que vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para todos. Então, vai ser incrível aí poder falar sobre isso. É isso, não tem como fugir, né, Carla? E, Carla, a gente percebe que cada vez mais os idosos estão no mercado de trabalho, né? A gente tem recebido um número de pessoas mais velhas na ativa e eles estão vivendo um momento, né, bem diferente de lá atrás. Hoje a gente está nessa era tecnológica, digital, que ainda é muito novo para eles, né? Mas, como eu falei, a gente tem de inseri-los também. Como que você avalia esse atual cenário mercadológico com as pessoas mais velhas, né? Eu vejo que cada vez mais as empresas estão preferindo esses perfis, são perfis muito flexíveis, conservadores, sim, porém são comprometidos e cada vez mais as empresas andam sentindo falta de profissionais. Então, as pessoas da melhor idade ganham cada vez mais um espaço aí no mercado de trabalho. Eu vejo que as empresas, né, elas têm um olhar, sim, né, para fazer essas contratações. São perfis que têm muito para entregar esses conhecimentos. Só que, por outro lado, eu vejo que as pessoas da melhor idade, elas têm um preconceito com ela mesma, onde, por muitas vezes, na hora dela mandar um currículo, ela logo fala, mas eu acho que eu não vou conseguir por conta da minha idade. Eu sempre enfatizo, né, que bons profissionais é igual um produto de ótima qualidade, ele nunca vai ficar vencido na prateleira. Esses profissionais, muitas vezes, eles não vão conseguir voltar para o mercado com um salário que eles já tinham no passado. Porém, eles vão conseguir, de repente, ser um consultor, eles vão conseguir ali, trabalhar em projetos pontuais e cada vez mais é importante eles também buscarem cursos para se qualificar e, sim, óbvio, entender das gerações no mercado de trabalho, né? São perfis que cada vez mais vão ter, sim, que entender ali de internet, de um sistema, aprender a mexer mais no Excel. Então, as empresas, eu vejo que elas estão ali com muita flexibilidade e muita empatia por esses perfis. É isso. E Carla, perdão, como que você avalia que as empresas estão nesse cenário? Elas estão de fato preparadas? Você estava comentando, né, que o bom profissional, ele tem ali seu espaço. Mas a gente sabe que há sim um preconceito muito grande por parte de muitas empresas ao contratar, né, ou aquelas que não oferecem a estrutura necessária. Como que você vê o preparo das empresas mesmo para receberem esses profissionais atualmente? As empresas, eu vejo que elas estão fazendo a questão da diversidade e inclusão. Para manter a marca dela empregadora, faz necessário ela ter um olhar, sim, para os profissionais mais experientes. E eu vejo que as empresas, elas conseguem, elas estão tendo, sim, um certo cuidado, até mesmo para mesclar os perfis, para não ter complicações naquela questão de relacionamentos interpessoais, elas não colocar essa pessoa, né, da melhor idade em situações onde ela não vai conseguir fazer entregas tão assertivas.
Então, por um lado, né, eu vejo que sim, existe o preconceito, mas eu acredito que cada vez mais, né, as pessoas da melhor idade estão quebrando esses paradigmas, onde por muitas vezes tem o preconceito, onde a empresa fala, esse profissional não vai conseguir fazer as entregas de uma forma tão assertiva, tão acelerada, mas que nada. Olha o que a gente acabou aí de assistir, os idosos cuidando cada vez mais da saúde, fazendo ginástica, buscando cada vez mais qualidade de vida. Então, eu acredito que cada vez mais esse paradigma, esse preconceito vai deixar de existir. Vamos voltar agora com a Débora. Ô, Débora, é importante a gente ter mais idosos no mercado de trabalho, né? E aí a gente pensar como um todo também. Mercado de trabalho, lazer, as cidades têm de estarem preparadas também para essa parcela da população que vem envelhecendo, né? O mercado de trabalho, em relação à fase da velhice, da terceira idade, ela também é complexa, né? Algo que eu acho até que a gente já comentou aqui em outros encontros, porque existe a possibilidade da ocupação do tempo livre, voltar a exercer uma nova profissão, mas também tem idosos e idosas que continuam no mercado de trabalho para poder serem responsáveis financeiramente pelas suas famílias, né? E às vezes até se submetem a condições de trabalho indignas para poder dar conta de todo esse cuidado. Mas para a prevenção da saúde mental, de algum tipo de demência, estar em atividade é sempre muito importante. Então, o mundo do trabalho oferece essa possibilidade, outros modos de produção e ocupação do tempo livre, cultura, educação, aprender né, novas atividades, outros saberes, estar informado e participando de tudo, né? Então, eu te diria que não somente o mercado de trabalho, mas o lazer, a cultura, a educação, a participação na vida social como um todo, são ocupações do tempo livre que previnem doenças e que faz também com que as pessoas idosas estejam inseridas na vida social. E na medida que elas vão participando, né, de tudo, em todos os espaços de uma cidade, cada vez mais elas têm visibilidade e tudo o que elas precisam, que tem como necessidade para ter uma fase da velhice um pouco melhor, vai também tendo visibilidade. Então, né, o Estado, a família, a sociedade, as instituições de ensino, de cultura, os jovens, a educação, todo mundo vai também aprendendo com esses idosos, com essas idosas e construindo junto com eles alternativas de cuidado e de prevenção para uma velhice mais saudável, com mais qualidade. E Débora, rapidamente, a gente tem o Estatuto, né, da pessoa idosa, que ali garante alguns benefícios, né, como questão de saúde, ônibus, alguns impostos mesmo. Como que você avalia na prática esse estatuto? Você acha que tem um déficit aí, né, que para atual, né, para a nossa atual situação, que a gente está cada vez mais, tem mais pessoas idosas, vem aumentando, como que você avalia esse estatuto? Dani, o Estatuto da Pessoa Idosa, igualmente o Estatuto da Criança e Adolescente, igualmente o SUS, são políticas reconhecidas mundialmente como, na perspectiva teórica, serem políticas de exemplo, são copiadas em outros países, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, e essas outras que eu citei. Na prática, a gente ainda precisa avançar muito, né? Na mesma medida em que aumenta a longevidade, na mesma medida em que aumenta a expectativa média de vida, na mesma medida em que aumenta a participação das pessoas idosas na vida social, aumentam os desafios, né? Porque envelhecer, conviver com idosos, com idosas, cuidar de idosos e de idosas, viver a fase da velhice, tanto tempo desse jeito, e ainda bem, né? Mas é um fenômeno e uma experiência, uma vivência nova para a gente está aprendendo a fazer tudo isso. Então, os desafios estão vindo na mesma medida. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, teve uma atualização em 2022, é um documento bastante completo, avançamos muito já enquanto instituição, enquanto Estado, famílias, mas ainda temos muito por fazer por causa desses desafios que também se impõem. Eu ressalto novamente a questão da preocupação de oferecer cuidados, da importância de se investir em formação de cuidadores
para pessoas idosas, porque o cenário do aumento da longevidade aponta para a gente que essa será a nossa maior preocupação. Sim, sem dúvida, é muito importante. A gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, mas daqui a pouquinho estaremos de volta para fechar aqui esse assunto sobre a terceira idade. Fiquem com a gente, voltamos já já. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre terceira idade. Quero voltar agora, então, com a Débora Guedes, que é professora da Faculdade da Terceira Idade aqui em São José dos Campos e também gerontóloga. Débora, um assunto que é muito recorrente, né? Infelizmente, mas a gente está avançando para lutar contra isso, é o etarismo, né? Que a gente precisa desmistificar esse tema, né? Levar a informação para as pessoas. Você, no caso, né, como coordenadora, professora da Faculdade da Terceira Idade aqui em São José dos Campos, é um assunto que vocês debatem com frequência, que, né, os alunos relatam para vocês? Sim, Dani, sim, é um assunto recorrente, porque faz parte do dia a dia das pessoas idosas, né? Então, essa discriminação e o preconceito em relação à faixa etária é muito presente na vida dos idosos e das idosas. E, às vezes, isso acontece de uma maneira normatizada, né? É uma brincadeira, uma piadinha, uma situação que, de repente, o idoso ou a idosa fica fora, né? Fica de escanteio. E tudo isso é um tipo de violência, né? Violência moral, violência psicológica, e acaba que, na medida que isso continua a se repetindo, acaba virando uma violência estrutural, né? Ou seja, acontece na sociedade, nas instituições, nos grupos, no grupo de amigos, entre as famílias, como que se fosse algo comum. Mas não é, isso faz com que as pessoas idosas sofram muito, fiquem às vezes envergonhadas, sem jeito e até com a autoestima rebaixada, porque elas acabam pensando que elas não têm importância, o que elas pensam não tem importância, ficam inseguras e na verdade é exatamente o contrário, né? Sim, sem dúvida. E Débora, a gente fala muito de envelhecer bem, com qualidade de vida, mas aí são muitos fatores sociais envolvidos, né? E a gente tem, né? O Brasil tem sérios problemas sociais gritantes em vários assuntos, principalmente na questão da pessoa idosa não é diferente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse preparo, né? A gente pensa também, né, na Previdência, a gente teve recentes mudanças e tudo isso vai impactar, né? Como que a gente vai cuidar dos idosos daqui muitos anos? Quem vai cuidar, né? Como que vai ser esse descanso, a aposentadoria dos idosos? É importante a gente falar sobre isso também, né? E ter esse planejamento, que eu não sei se a gente está indo muito bem por esse caminho. Não estamos indo muito bem por esse caminho. Essa é uma outra pauta bastante preocupante, porque cada vez menos, enquanto organização econômica social, nós teremos condições de garantir a aposentadoria das pessoas que estão chegando na fase da velhice. Talvez ainda 2 gerações anteriores à minha, as pessoas que estão hoje com 70 anos, talvez ainda consigam, mas 60, 70, 80, a minha geração, que é a geração 45 mais, a geração depois da minha, com 30, 20 anos, nós vamos precisar mesmo buscar alternativas de planejamento e projeto de vida para aposentadoria e previdência, porque infelizmente se continuar do jeito que está, né, e como já vem acontecendo nos últimos 10 anos, cada vez menos nós teremos condições de, enquanto país, né, garantir os cuidados para a aposentadoria mínima para a quantidade de pessoas que estão alcançando a longevidade e chegando aí na meta maior da expectativa média de vida, para aqueles que vão se aposentar. Então, rever a Previdência,
é uma política necessária, é um movimento importante. Isso, né, já vem acontecendo em vários países, né, no Brasil também vem se discutindo isso. Isso realmente é importante e necessário. A questão é como nós vamos fazer isso, né, para garantir que se tenha uma qualidade de vida e que as pessoas idosas possam gozar da faixa etária aí da terceira e da quarta idade, né? Trabalhar o resto da vida ou até morrer não deveria ser uma alternativa. Então isso seria também um tipo de violência, né? Uma violência estrutural causada pelo próprio Estado, que é quem deve garantir a proteção, que é também um elemento que está preconizado, um artigo que está preconizado no Estatuto do Idoso, né? Então, dentre aí as efetivações do Estatuto do Idoso, que você havia até perguntado, essa também é uma bastante preocupante, a questão da aposentadoria, né? Nós vamos precisar, enquanto sociedade, enquanto Estado, achar outras alternativas urgentes, e também a aposentadoria privada, infelizmente não é para todos, né? Sim, acaba tendo uma separação ali. Débora, obrigada, viu, mais uma vez por contribuir aqui com a gente, e volte sempre. Muito obrigada pelo convite, um beijo para você, ótima tarde ao Dr. Flávio, para todos os telespectadores. Tchau, gente. Até mais, viu? Bom, Carla, rapidamente a gente falou sobre, né, os idosos no mercado. Tem muitas vezes essa estranheza, principalmente com as novas gerações, né? Mas eles têm muito o de aprender e ensinar também, né? É bacana quando a gente vê no mercado de trabalho a união dos dois, né? Sempre um tem o que ensinar e o que aprender, vira uma mistura bem interessante. Com toda certeza. Sempre um tem falando, um pensando. Essa troca é muito importante, é muito rica, até mesmo para oxigenar o conhecimento, né? Uma vez que tem profissionais, né? E esses profissionais, né, acima aí de 50 anos são da geração dos baby boomers. Já essa nova geração, né, que está no mercado de trabalho, que é a geração Y, Z, né, e que, né, a gente está escutando tantas coisas, eu tenho somente trazer ênfase de pontos positivos, né? Então, uma vez que essa geração agora, né, a Z, sabe muito, entende da tecnologia, é ágil, né, nessas questões aí que eu mencionei, tecnologia, computadores, são rápidos. Os baby boomers já têm outras capacidades técnicas e comportamentais que dá para unificar, né? São perfis que gostam de escutar mais do que falar. Então, eu vejo que o mercado de trabalho precisa cada vez mais, sim, ter um olhar, né, mais acolhedor, né, para isso, bem como, né, Dani, eu acho que não fica só a parte da empresa em si. Eu acho que até mesmo, né, o governo, né, aí é uma questão bem profunda, e incentivar essas empresas na contratação, numa isenção de imposto, bem como é parecido com a questão de estágio do menor aprendiz. Então, é necessário, sim, ter um incentivo para que cada vez mais ter esses perfis no mercado de trabalho de uma forma ativa. Carla, quero agradecer você também por participar aqui com a gente mais uma vez, e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, desejo aí para vocês uma ótima tarde. Até mais. Doutor, então, rapidamente, nosso tempo está acabando. É isso, né? É se cuidar e pensar, né, o que a Carla falou, muito interessante, de inserir socialmente o idoso, tanto no mercado de trabalho, até na sociedade mesmo, né? Vai parte do pilar, de um dos pilares do envelhecimento, né, que é ter realmente um propósito, né? Eu sempre costumo falar que os principais pilares é você se alimentar bem, ter uma alimentação adequada, você se movimentar bem, você ter uma atividade física, você dormir bem e ter um propósito, né? Sim, sem dúvida. O sono né? cada vez mais está tendo até uma importância na questão do envelhecimento saudável. Sem dúvida. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? Agradeço. E é isso, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra e todos os demais da nossa programação, é só acessar o nosso canal youtube.com/TV Câmara SJC, além dos canais 12.3, que é o canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 horas da tarde e eu espero vocês. Até mais!